Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, gente. Mais alguém quiser ligar a câmera igual a nossa amada Simone, igual a mim, vocês fiquem à vontade. Em nome de Jesus é bom ver o rosto de vocês. Eu entendo que às vezes alguns não podem, mas você que pode, você nos ajuda, nos anima. Glória a Deus. Gente, hoje já é segunda-feira de novo, dia 1º de julho. Já se foram 6 meses do ano, né? Já estamos iniciando a segunda metade do ano de 2024. Não sei quando você vai ouvir, assistir isso, ou você vai assistir de novo daqui a um tempo, né? Quando tiver lá no canal do YouTube da igreja. Mas na nossa gravação aqui, hoje é 1º de julho de 2024, são 9h06 da noite aqui na Flórida. Eu quero dar a paz do Senhor para você, dizer que você é bem-vindo no nome de Jesus. Você que está aqui conosco agora, participando ao vivo, glória a Deus, muito obrigada porque você está aqui conosco, se esforçando, né, numa segunda-feira, a receber em primeira mão o nosso estudo. Mas você que vai ouvir também depois, seja bem-vindo. Você que está ouvindo, participando agora ou ouvindo depois, você pode colocar o seu comentário, fazer a sua pergunta, entrar em contato conosco, se manifeste, por favor, seja aqui no grupo, seja lá no canal do YouTube, compartilhe e, principalmente, nós precisamos nos esforçar a colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Eu sei que não conseguimos colocar tudo em prática, tudo, tudo, tudo não, quem dera, né? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos esforçar a sermos parecidos com Jesus, a sermos perfeitos como Jesus. Então, mais do que compartilhar ou comentar, nós colocamos em prática para sermos parecidos com Jesus, sermos discípulos do Senhor Jesus, para fazermos a diferença nesse mundo terrível e tenebroso. A palavra de Deus diz que o mundo está terrível e tenebroso. E a gente se assusta, se preocupe com toda a razão. Quem vai fazer a diferença nesse tempo somos nós, aqueles que têm buscado o Senhor Jesus, aqueles que têm conhecido a palavra. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse tempo. Você está sendo alcançado pela palavra? Quero te dar uma notícia. É sim uma palavra que salva, uma palavra que liberta, mas também uma palavra transformadora. Nós somos chamados a sermos os evangelistas do nosso tempo. Aí eu não tenho chamado para evangelizar. Diga Jesus te ama para alguém. A frase impactante, curta, chamada Jesus te ama, vai fazer a diferença na vida de alguém. Então, eu quero convidar você a se esforçar a colocar em prática. Não é fácil, mas não é impossível. Eu quero aqui dar os bem-vindos a todos que estão chegando e quero orar com você. Vamos orar antes da gente iniciar, no nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Obrigada pelo milagre da vida, o milagre da salvação, o milagre, Senhor, de sermos resgatados pela cruz, na tua graça, a tua graça maravilhosa que nos alcançou. Muito obrigada. Muito obrigada pelo privilégio e a liberdade que temos de ter a tua palavra em acesso, ter a tua palavra, Senhor, conosco, dentro de nós, a gente poder estudar a tua palavra é maravilhoso. Nessa noite, Espírito Santo fala de forma individual, de forma coletiva. Fala no coração, Senhor, daquele que está sem esperança de alguma forma, do angustiado, aquele que a tristeza o abateu no dia de hoje, aquele que recebeu uma notícia ruim, algo impossível chegou à porta, a má notícia bateu à porta. Senhor, a tribulação chegou, os dias difíceis. A tua palavra afirma que os dias difíceis virão, mas que nós devemos confiar no Senhor e não temer, porque o Senhor nos garante.
porque o Senhor venceu por nós todas as coisas. Consola o coração do aflito nesse momento. Aquele Senhor que vai estar conosco, escutando esse estudo, participando, que a tua palavra venha impactar de forma extraordinária, como tem feito ao longo de todos esses séculos. Te louvo e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, nós estamos estudando o Evangelho do nosso amado apóstolo João. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Nós investimos um bom tempo aprendendo sobre Jesus, sobre quem é Jesus como Deus, Jesus homem. Aprendemos que nós cremos em Jesus como Deus e homem. Aprendemos que aqui nós cremos que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Nós investimos bastante tempo nisso. Você que não se lembra muita coisa, ou que não participou conosco, ou que não assistiu, só você voltar uns vídeos anteriores no canal do YouTube, que tem lá a playlist, e você vai conseguir relembrar. Hoje nós vamos continuar caminhando no capítulo 1, nós vamos iniciar a segunda parte do capítulo 1 do Evangelho de João. Abra sua Bíblia. Eu quero convidar você a ter a sua Bíblia em mãos. Facilita a você despertar do sono desta hora da noite. Vai te ajudar a entender. Sente-se no lugar, pegue a sua caneta, faça as suas anotações, marque, até porque assim vai facilitar se você tiver alguma pergunta, né, sobre o assunto, vai facilitar muito você, tá bom? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, a gente vai ler versículo 19 até o 28. Nessa parte aqui a gente vai falar sobre João Batista, não o João, escritor do Evangelho, mas João, primo de Jesus. Versículo 19 diz o seguinte: Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: E então, quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: Então, por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: Eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. A gente iniciou e vimos que João, o apóstolo, ele fala sobre Jesus, ele fala sobre a luz, no final ele diz que essa luz é Jesus, mas no meio ali ele fala sobre um homem chamado João, que foi enviado a preparar o caminho do Messias, do nosso Senhor Jesus. O que a gente leu aqui diz o seguinte, versículo 1: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém preste bem atenção, enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. O que estava acontecendo? João, ele estava criando um certo tumulto e ele estava pregando arrependimento de pecados. Mas ele não pregava arrependimento de pecados apenas para gentios, pessoas que não eram judeus. Ele pregava arrependimento de pecados também para judeus. E isso estava trazendo um desconforto. Olha só,
Quando a gente lê aqui no versículo 19, diz o seguinte: que quem foi até ele foram judeus de Jerusalém que enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem quem ele era. Então, quem queria saber quem era João eram as pessoas que eram, vamos dizer assim, os líderes das igrejas da época, se fossem igrejas, não eram igrejas, tá, gente? Eram judeus. Mas se fosse hoje, vamos dizer que teriam enviado pastores, bispos, presbíteros, diáconos, levitas, pessoas de autoridade na igreja, conhecimento da Bíblia, líderes em algum lugar, para saber quem era João. Se fosse colocar, tá, nos dias de hoje. Claro que não eram essas pessoas, só para a gente ter uma ideia. O que que os judeus fizeram de Jerusalém? Chamaram esses levitas e os sacerdotes, como João estava causando um tumulto e batizando, eles estavam aguardando. Os judeus, eles aguardavam que se cumprisse algumas promessas específicas do Antigo Testamento. Então, toda vez que aparecia alguém fazendo algo diferente, eles procuravam averiguar quem era essa pessoa. Eles queriam saber se a pessoa era o Messias, o Cristo, se a pessoa era Elias ou se a pessoa era profeta. Mas por que especificamente essas três perguntas, né? Tem um motivo para essas três perguntas. Eles vão lá interessados em saber quem é João, mas eles não estão querendo saber. Ah, João, me dá aí a sua identidade para a gente ver se você é o João, filho, né? E primo de fulano, filho de ciclano. Não, não é isso que eles estão querendo saber. Onde você mora, seu endereço. Eles estão querendo averiguar quem é João dentro dessas três hipóteses que eles tinham: Messias, Elias ou profeta. Porque eles estavam aguardando o cumprimento das profecias específicas sobre o Messias, sobre os profetas e sobre Elias do Antigo Testamento. O que que vai acontecer? Eles vão diretamente para averiguar para João. E viram para João e perguntam assim, ó, vai lá na sua Bíblia. Versículo 20. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Cristo. Eles chegam perguntando: Quem é você? E João já diz logo: Olha, eu não sou o Cristo. Porque quando chegou essas autoridades, as pessoas enviadas de autoridades dos judeus de Jerusalém, ele já estava entendendo o que eles estavam querendo saber. Então ele fala de cara: Olha, eu não sou o Cristo. No versículo 21, eles viram para ele e perguntam assim: Ok, então quem é você? Você não é o Cristo. Então você é Elias? Aí a gente se pergunta: por que estão perguntando para o cara se ele é Elias se ele sabe que ele é João? Estão doido? Não. Eles estavam aguardando que Elias, o que foi arrebatado lá no Antigo Testamento, retornasse. Por quê? Elias não morreu, tá? Vai lá em 2 Reis, capítulo 2. Vamos ver aqui o que aconteceu com Elias, tá? É importante a gente entender por que eles estão perguntando, ó, a cabeça deles estão aguardando alguém. Então queriam saber se João era uma dessas pessoas. 2 Reis, capítulo 2, o versículo é 11. Aí na sua Bíblia, aí você vai ver onde é que está falando sobre Elias. Capítulo 11 de segunda, versículo 11 do capítulo 2 de 2 Reis diz assim: De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. O que aconteceu aqui com Elias? Ele foi arrebatado e não voltou mais desde então, tá? Então eles aguardavam que Elias retornasse. Tá bom. Eles aguardavam que Elias retornasse só porque ele foi arrebatado? Eles poderiam aguardar,
que aquele do Antigo Testamento que andou com Deus até que desapareceu. Gente, fugiu o nome dele. Enoque. Eles poderiam estar guardando por Enoque, por exemplo, que foi um que caminhou com Deus até que desapareceu. Ele também foi arrebatado. Mas por que que eles estavam aguardando Elias, especificamente, o profeta Elias? Vamos lá para Malaquias, capítulo 3. Onde é que está Malaquias? É o último livro do Antigo Testamento, tá? Você vai. Mateus é um livro anterior a Mateus. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. Vamos ler primeiro capítulo 4, versículo 1. Vamos ver aqui. Capítulo 4, versículo 1. Seu versículo 1. Versículo. Ah, não, versículo 5. Malaquias, capítulo 4, versículo 5 diz assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Então, Malaquias havia profetizado, tá? Vamos lá. Eu anotei capítulo 4, versículo 1, mas não é, capítulo 4, versículo 5, tá? O que que acontece? Por que que eles estavam ligados em Elias? Porque Elias foi arrebatado, a gente leu lá, tá? Em 2 Reis, capítulo 2:11, Elias foi arrebatado, ele foi levado num redemoinho, ok? Foi o que a gente leu. Quando acontece, o profeta Malaquias diz o seguinte, no versículo 5 do capítulo 4, ele fala assim: Lembre-se, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, eles estavam aguardando que Elias voltasse, porque o profeta Malaquias falou que Elias ia voltar. Então, eles perguntam para João: Você é Elias? Ele diz: Não, não sou. E João sabia por que que eles estavam perguntando isso, tá? Volta lá para João capítulo 1. No versículo 21 ainda, ele diz assim: Ele disse, não sou. Aí eles perguntam, é o profeta? Ele respondeu, não. Direto e reto, não. Por que que também estavam perguntando se ele era o profeta? Ok, ele falou, não é o Cristo, não é Elias. Por que que perguntam se ele é o profeta? Vai lá em Deuteronômio, capítulo 18, na sua Bíblia. Deuteronômio é o quarto livro da sua Bíblia, capítulo 18, versículo 15. Diz assim: O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Isso aqui são palavras de Moisés ao povo, que o Senhor iria levantar alguém como Moisés, um profeta como ele, que o povo deveria ouvir. Então, por isso que o povo está perguntando para João Batista: Você é o profeta? Ele fala: Não, não sou. Eles estavam perguntando: Você é o profeta do qual Moisés falou lá nos escritos? Ele falou: Não, não sou eu. Tá? Por isso essas perguntas têm um motivo. Eles não estão perguntando assim por perguntar. Tem um motivo, tá bom? Aí no versículo 22 eles falam assim: Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Tá, você não é o Messias,
você não é Elias e você não é o profeta. Então, quem é você? Eles precisavam de uma resposta para saber, afinal de contas, que atitude as autoridades vão tomar sobre você, do que você está fazendo. Se a gente deixa você aí, você não é inofensivo, ou se a gente vai mandar te matar, vai fazer alguma coisa com você. Mas a gente precisa voltar com uma resposta. Então, ele diz o seguinte: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Aonde estão essas palavras do profeta Isaías? Vai lá, em Isaías capítulo 40, na sua Bíblia. Isaías 40, versículo 3. Diz o seguinte: Uma voz que clama: No deserto preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus. João se intitula ser essa voz aqui, ó, do versículo 3. Uma voz clama. Ele diz: Eu sou essa voz que está clamando. No deserto, prepare o caminho para o Senhor. Façam no deserto o caminho reto para o nosso Deus. Ele intitula que ele é essa voz. Ele não é o profeta, ele não é Elias, ele não é o Messias, mas ele é essa voz. Mais na frente, Jesus vai dizer que ele é Elias, que João é Elias. Apesar de João não se identificar como tal, Jesus vai dizer que ele é Elias. Não Elias reencarnado, tá? Elias não reencarnou e nem. Mas João tem o espírito profético de Elias. Agora, a pergunta é a seguinte: por que então ele batizava? Vai lá para João capítulo 1. Por que que João batizava? João Batista. Vamos lá, versículo 24. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: Então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Por que que eles perguntam por que que ele está batizando se ele não é nenhum deles? Existia um ritual, uma cerimônia de purificação religiosa no meio dos judeus, que era o batismo, sim, era a imersão nas águas, era uma purificação por água. Quando a gente estudou o Êxodo, a gente viu que o Senhor foi instituindo algumas regras. Tinham que lavar as vestes, trocar a roupa para poder estar diante do Senhor. Como aconteceu esse batismo completo, né? A gente não tem uma explicação e nem quando exatamente começou. Mas a coisa foi evoluindo de uma forma em que os judeus faziam uma cerimônia de purificação por água para quem se convertia ao judaísmo, tá? Por exemplo, a pessoa resolveu deixar de ser gentil, de ser seguidor a qualquer outro deus para ser judeu. Ele tinha que passar por essa cerimônia religiosa, que era a purificação com água, que é o batismo. Só que onde é que está o problema de João fazer isso? Se ele tivesse fazendo esse batismo apenas para as pessoas que estavam se convertendo ao judaísmo, nada de novo debaixo do céu. A questão é que João estava batizando também judeus. Aí ele começou a arrumar um problema. Por quê? Porque essa cerimônia era para quem estava entrando para o judaísmo. Como que quem já era judeu estava se batizando? Não tinha sentido. Para eles não tinha sentido nenhum. Então, João estava arrumando um problema sério com os líderes religiosos da época. Por isso que eles foram lá saber. Como assim ele não está batizando só? Está batizando judeu também? Não pode batizar judeu. Judeu não precisa passar por essa água. Ele tem que se purificar. Judeu já é descendente de Abraão. Então ele estava criando um problema. O que que ele estava dizendo com isso? Olha.
Não basta ser descendente de Abraão. Não basta ser judeu. Tem que haver um entendimento. Tem que haver arrependimento de pecados. E ele começou a arrumar um problema sério com isso. Por isso que eles vão perguntar: se você não é profeta, não é o Messias e não é Elias, que autoridade você tem para batizar? E para piorar, você está batizando judeu também, tá? Também, não eram só judeus que vinham, ele também batizava judeus. Então ele estava criando um problema muito grande, eles queriam saber, afinal de contas, quem ele era. Ele fala o seguinte aqui, no versículo 26. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele está dizendo que depois dele virá alguém, virá o Messias, virá Jesus. O interessante é que João, o evangelista, o que escreveu, ele põe assim no versículo 28, olha, tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O que que acontece? João, o discípulo, tá, de Jesus, o apóstolo, que escreveu o evangelho, o evangelista aqui, ele dá pontos muito específicos de tempo e locais. Ele diz que essa conversa aconteceu do outro lado do Jordão, em Betânia. Do outro lado. João batizava no Rio Jordão de um lado. Toda essa conversa aconteceu do outro lado, em Betânia. Ele dá no mapa, ele diz: olha, aconteceu em tal lugar assim, assim. João coloca locais específicos. Então, a Bíblia, os evangelhos, eles colocam locais específicos. Isso tem que chamar muito a nossa atenção. Isso traz credibilidade histórica para aquilo que você crê. Nós precisamos de credibilidade histórica? Não. Nós cremos independente disso. Mas você tem locais específicos que quem andou com Jesus explica e diz exatamente onde é. Seguindo aqui o capítulo 1 de João, do versículo 29 em diante, a gente vai ver umas coisas interessantes, tá? Eu anotei aqui que do versículo 29 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 11, João, agora não é mais o Batista, tá? Estamos falando de João, o escritor do Evangelho. Ele vai descrever a primeira semana do ministério de Jesus. A gente, quando lê, a gente não se dá conta. Mas João, ele fala assim, ó, num dia aconteceu isso, no dia seguinte aconteceu isso, no dia seguinte do seguinte aconteceu assim, e assim aconteceu assim. A primeira semana do ministério de Jesus acontecem muitas coisas, tá? Ela é muito ativa. Ele não fica assim, hoje ele chama alguém, daqui a 2 meses acontece outra coisa. Não, João, ele coloca a primeira semana assim muito rápida. Eu anotei aqui do primeiro até o sétimo dia para a gente dar uma conferida. Eu achei muito importante e é uma coisa interessante que não tem nos outros evangelhos, escrito dessa forma, tá? Essa é tão específica a forma que João escreve. Por exemplo, no primeiro dia do ministério de Jesus, João dá testemunho de Jesus. João o Batista, que foi o que a gente leu agora, do versículo 19 até o 28. João dá testemunho de Jesus. Ele diz que vai vir alguém que é maior do que ele. No segundo dia, João Batista já encontra com Jesus. Vamos ler do versículo 29 ao 34, diz assim, capítulo 1 de João. A gente está em capítulo 1 de João, versículo 29. No dia seguinte, olha só, tá? Primeiro dia, foi o que a gente viu agora. O pessoal vai lá, pergunta para João Batista quem é ele. Aí João Batista tem aquela conversa toda que a gente viu. No dia seguinte a essa ocasião, o que aconteceu? João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse:
vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água para que ele viesse a ser revelado a Israel. O que que João está fazendo aqui? Ele está dizendo assim: olha, aquilo que eu falei com vocês ontem, que viria alguém, é esse aí, ó. Falei para vocês ontem, ele está vindo hoje. Versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. O que que João está fazendo aqui? Ele está dizendo que quando Jesus foi batizado, porque o Evangelho de João não conta como foi o batismo de Jesus, tá? Muita coisa que João aqui não escreve, a gente entende que, como João escreveu esse evangelho depois dos outros evangelhos, ele não repete coisas que já foram ditas. Ele coloca coisa, ele escreve no evangelho dele coisas que não foram detalhadas da mesma forma que ele detalhou, tá? Coloca coisas diferentes. O que que ele fala aqui? João Batista está dizendo que ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma de pomba e repousar sobre a cabeça de Jesus. João o Batista havia recebido essa palavra de Deus, do Pai, dizendo para ele assim: olha, quem você vê isso? Esse é o Cordeiro de Deus. Esse é o Filho de Deus. Aí ele fala assim, ó, no versículo 34: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Lembra que a gente fala muito sobre isso? Que testemunha fala do que vê e não do que pensa, do que acha, não altera, não aumenta, não diminui? Testemunha fala exatamente o que viu. Então, João Batista, ele foi uma testemunha de dizer: olha, esse é o Filho de Deus. Isso acontece no segundo dia da semana primeira semana do ministério de Jesus. No terceiro dia, João encaminha dois de seus discípulos a Jesus. Que João, o Batista, tá? Ele vai encaminhar dois discípulos dele para Jesus. Capítulo 1 de João, versículo 35 até o 39. Diz: no dia seguinte, olha, um dia João Batista dá testemunho, o dia seguinte, João Batista encontra com Jesus. No dia seguinte do seguinte, terceiro dia, João Batista envia dois discípulos dele a Jesus. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Então, dois discípulos que andaram com João Batista deixam de andar com ele e vão andar com Jesus, tá? Depois a gente vai ler mais. Dá para ler até o 39. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus, que os dois o seguiam, perguntou: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Aí eles vão seguir Jesus, ok? No quarto dia da primeira semana de Jesus, acontece do versículo 40 até o 42 desse capítulo 1 que você está aí. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Mestre, isto é, o Cristo. E ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Esse é o quarto dia.
Quinto dia, acontece do versículo 43 até o 51. É quando Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, olha de novo, o dia seguinte do que aconteceu antes que você leu, Jesus decidiu partir da Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: Siga-me. Filipe, como André e Pedro, eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha o que a gente tinha falado. Lembra que eles estavam aguardando sobre alguém que Moisés havia escrito e sobre alguém pelo qual os profetas também haviam escrito e falado? Todos sabiam. Sexto dia. Não é descrito o que acontece no sexto dia, mas vai acontecer no sétimo dia, o capítulo 2, do versículo 1 até o 11, o primeiro milagre de Jesus, que é a transformação de água em vinho no casamento em Caná da Galileia. Então, da metade do capítulo 1 de João até o início do capítulo 2, nós temos a primeira semana do ministério de Jesus. Quando a gente lê, a gente não se dá conta, né? É muito assim. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, vai contando a primeira semana onde Jesus aparece. João Batista fala sobre Jesus no primeiro dia, do versículo 19 até o 28. Do versículo 29 ao 34, que é o segundo dia, Jesus encontra com João, e assim por diante. Vai falando muito rápido, e a gente lê e não se dá conta. Eu achei isso muito interessante quando eu estudei sobre isso aqui. A primeira semana do ministério de Jesus, durante essa fase inicial, Jesus foi aclamado por João Batista como sendo o Cordeiro de Deus. Isso acontece no versículo 29 e no versículo 36 do capítulo 1. Vamos ler lá, versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 36 do mesmo capítulo, quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Aqui, nessa primeira semana, reuniu seus primeiros discípulos e realizou seu primeiro sinal, transformou água em vinho. Tudo acontece nesses dias que a gente leu. São dias de acontecimentos muito importantes. A gente vai ver daqui para frente que Jesus, ele é chamado de o Cordeiro de Deus. João, ele começa a apontar Jesus como o Cordeiro de Deus. Versículo 29 do capítulo 1. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João usa essa analogia? Até então, essa simbologia não tinha sido usada, né? Jesus, o Cordeiro de Deus. Por que isso? Quando a gente estudou Êxodo, a gente viu que o cordeiro ele simboliza sacrifício. No Êxodo, a gente aprendeu sobre sacrifício. As pessoas levavam a sua oferta, levavam o cordeiro, e sobre o cordeiro, que era sacrificado, era simbolicamente lançados os pecados, tá? O sacerdote, ele fazia o que tinha que ser feito ali, sacrificava o cordeiro, cortava ele, colocava ali para o holocausto. Então, simbolicamente, era lançado sobre o cordeiro o pecado. O interessante é que João fala aqui no versículo 24 algo muito importante. Ele fala assim, ó: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não diz que é o Cordeiro que tira o pecado dos judeus. Isso é importante porque João já estava batizando
tanto judeus quanto gentios. E agora ele diz que tira o pecado do mundo. Ele está trazendo coisas muito novas para a realidade. Porque o que era sacrificado era o cordeiro, mas esse sacrifício era feito por judeus. Era uma simbologia feita pelos judeus. Então, seria para tirar o pecado dos judeus, só que ele afirma que tira o pecado do mundo. Vai lá em Isaías capítulo 53. 53, versículo 7. Diz o seguinte: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Jesus viveu exatamente isso, quando ele vai para o sacrifício, quando ele se entrega em sacrifício, né? A verdade é essa, ele se entrega em sacrifício, ele não abre a boca, ele vai como um cordeiro puro e sem pecado. Quando João fala sobre o Cordeiro de Deus, ele aponta que tira o pecado do mundo. Isso vai chamar a atenção de muita gente. João estava agitando a situação da época. Volta lá para João, capítulo 1, onde você estava. Vamos ler aqui, versículo 32 até o 36. Diz assim: Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Ele reconhece o batismo e reconhece o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de pomba. São sinais que João aguardava daquele que seria chamado o Filho de Deus, seria chamado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que vai acontecer? No dia seguinte, versículo 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: O que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: Venham e verão. Então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: Achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Esse pedaço aqui é muito interessante a gente prestar atenção no seguinte: tinham 2 que estavam seguindo João Batista. A gente aqui, no decorrer da leitura, a gente viu que um deles é André. Um deles é André. O outro não diz aqui quem é, tá? A gente sabe que um é o André, irmão de Pedro. Ele seguia João Batista. Então ele deixa de seguir e vai seguir Jesus. Os 2 vão atrás de Jesus. Só que, inicialmente, quando eles vão atrás de Jesus, eles estão vendo Jesus como um mestre, como alguém que está ensinando alguma coisa. Porque eles falam assim, olha, no versículo 38, o finalzinho, fala assim: eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Eles olhavam para Jesus e viram alguém parecido com João, alguém que estava ensinando as coisas.
Até então, a visão que eles tinham de Jesus era só de um professor, de um mestre. E eles perguntam para ele: aonde que você mora? Onde você está hospedado? Quando Jesus responde para eles e fala assim: vem e vê. A resposta de Jesus aqui é muito interessante. Jesus não dá o endereço, você fala assim: ó, eu estou morando ali, você segue direto, vira à direita, você vai ver a casa da irmã Maria, eu estou ali. Não, ele fala assim: ó, vem e vê. A resposta que Jesus dá para esses dois é uma resposta extraordinária, porque a melhor forma de conhecer Jesus é indo ver e não só escutando aonde ele está. Aonde Jesus está? Ele está na igreja. Aonde Jesus está? Está na casa da irmã de oração. Aonde Jesus está? Aonde o povo de Deus está reunido. Qual é o endereço da casa de Jesus? Jesus responde assim: vem, vem e vê. Vem experimentar, vem ver onde estou, vem ver como eu vivo, vem ver quais são as minhas atitudes, vem ver quem eu sou. E o interessante aqui é que eles vão, e a Bíblia diz que isso aconteceu em torno das 4 horas da tarde. Essas 4 horas da tarde aí, gente, é bem complexo. A gente não vai entrar nos detalhes disso, porque tem muita discussão. 4 horas da tarde, não se sabe se 4 horas da tarde eram 4 horas da tarde da contagem dos judeus ou se eram 4 horas da tarde da contagem dos romanos. Então, eram 4 horas da tarde. Era um horário da tarde que eles foram ter com Jesus, tá? Que diz no versículo 39. Fala assim: então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Eles ficaram ali. O que será que aconteceu ali nesse tempo? A gente não sabe. João não fala, André não escreveu nenhum livro dizendo, nenhum evangelho, não tem nenhum evangelho de André dizendo como foi, o que aconteceu. Mas o importante é que eles tiveram um tempo de convivência com Jesus. Passaram tempo dentro da casa de onde Jesus estava hospedado e viram realmente quem era Jesus. Depois que passa esse dia, olha só o que vai acontecer. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. No começo que a gente leu, o que eles disseram? Rabi, onde é que você mora? Professor, mestre, onde você está hospedado? Onde você está vivendo? Depois de ter um tempo com Jesus, ele já sai com a certeza de que ele encontrou o Messias. Quem fica um tempo real com Jesus, quem realmente conhece Jesus, quem tem um encontro com Jesus, não volta com o mesmo pensamento de quando foi procurar Jesus, de quando foi saber quem era Jesus. Ele entra pensando que Jesus é alguém parecido com João Batista, a quem ele seguia, um professor, um mestre qualquer, mas quando ele sai, ele vai correndo dizer para o irmão dele o seguinte: olha, encontramos o Messias. E ele volta com uma certeza tão grande que ele pega e dá detalhes. Olha o que ele diz. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado de Cefas, que traduzido é Pedro. Ele chega para Pedro, André, que é o irmão dele, no versículo 40, fala assim: ó, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. Ele é específico. A cabeça dele mudou. Quem passa um tempo com Jesus tem a sua história mudada. Não tem como voltar com o mesmo pensamento. Se você topar com alguém que
Tem dúvida de quem é Jesus, que não sabe quem é Jesus? Às vezes a gente quer, quando a gente vai estudando, né, a Bíblia, alguns, eu não sei você, mas eu já fui tentada dessa forma algumas vezes, de chegar para a pessoa e querer falar muita coisa. Querer, não, eu vou te mostrar aqui, deixa eu te mostrar na Bíblia. Não, a Bíblia fala. Não, olha os sinais, olha o que está acontecendo no mundo. Olha isso, olha aquilo. A melhor coisa é a pessoa vem e vê. Como assim? Você está mudado? Olha quem você se tornou. Esse Jesus que você tanto ama, aonde eu encontro, quem ele é. Muitas vezes a gente é tentada a dar um sermão, né, querer ensinar, querer falar um monte de coisa, mas a melhor coisa é a gente chamar a pessoa para vir provar daquilo que nós temos provado. Chame a pessoa, diga para ela assim: "Olha, vem ver onde ele está, eu te levo, eu sei onde ele está, eu te apresento a ele. Vem conhecer esse Jesus, vem saber quem ele é, vem viver esse evangelho". O que que vai acontecer aqui, mais na frente? No versículo 43 em diante diz assim: No dia seguinte, olha, outro dia, Jesus decidiu partir da Galiléia quando encontrou Filipe e disse-lhe: Siga-me. Ele começa assim, ó. Dois já foram, agora foi Pedro, eram três. Agora ele encontra com Filipe. Interessante é que André e mais o outro que estava com ele passaram um tempo com Jesus. Só que Filipe, Jesus chama e ele vai. Tem pessoas que precisam ter um encontro mais profundo, tem outras que esse encontro profundo é muito rápido, né. Ele fala assim: "Siga-me". Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Quando André vai falar com Pedro, ele fala assim: encontramos o Messias. Quando Filipe fala com Natanael, ele diz assim: olha, encontramos o que está escrito na lei dos profetas e os profetas, que Moisés escreveu e o que os profetas disseram. O que Moisés prometeu e o que os profetas também prometeram aconteceu. E essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Quando Natanael escuta, olha o que que acontece. Versículo 46. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: Venha e veja. 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita, a quem em quem não há falsidade. 48. Perguntou Natanael: De onde me conhece? Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amor, faz um favor para mim. Liga aqui o computador na tomada que está fora, está acabando a bateria, por favor. Isso. É algo extraordinário que acontece. Felipe chega para André e fala assim: Olha, encontramos a promessa. Tudo que foi prometido aconteceu. E aconteceu, o nome dele se chama Jesus. Lembra que de Nazaré não é sobrenome, tá? É de onde Jesus era. Então, Jesus de Nazaré. Aí Natanael fala assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A resposta de Filipe é parecida com a que Jesus deu antes. Vem e vê.
Jesus tinha dado a resposta para os outros anteriormente, o quê? Vem ver onde eu estou morando, vem ver onde eu estou me hospedando. E ele vai dizer o quê? Vem ver quem é esse Jesus, vem ver por você mesmo. Ele não tenta também dar nenhuma aula de teologia, de ensinar nada. Você vê que eles conhecem a lei, eles conhecem os escritos de Moisés, eles conhecem o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, eles conhecem tudo. Eles conhecem o que está escrito, porque a forma que eles falam. Só que, ao invés dele chegar para Natanael e falar assim, não, é assim, por causa disso, 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 ele fala assim, olha, vem ver. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas muito incrédulas, muito céticas. O que a gente pode dizer é o seguinte: vem ver, vem experimentar, vem ver quem é Jesus. E Jesus vem do lugar menos provável, ele vem de uma cidade pequena, ele vem de Nazaré. Quantas vezes talvez tenham falado para você: pode ver alguma coisa boa da sua família? Pode ver alguma coisa boa da cidade onde você viveu, de onde você vive? Pode sim, porque Jesus faz essas coisas. O que Natanael fala para Jesus, o que Natanael fala é o seguinte, desdenhando, né, como alguém sabe o que está falando. Pode ver alguma coisa de boa de lá? Quando ele encontra com Jesus, Jesus fala que viu ele debaixo da figueira. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, ninguém sabe. Aconteceu alguma coisa debaixo da figueira. Se ele estava orando, algo aconteceu que só Natanael e Jesus sabiam. Porque quando Jesus fala para ele: "Olha, eu vi você debaixo da figueira", Jesus não fala assim: "Eu vi você orando debaixo da figueira, eu vi você fazendo isso". Jesus só diz assim: "Eu vi você lá". Foi o suficiente para Natanael reconhecer que Jesus realmente era quem Filipe estava dizendo que ele era. Era algo muito pessoal de Natanael. Ele tinha certeza. Eu acredito que Natanael tinha certeza que estava num lugar bem isolado, bem sozinho. A ponto de Jesus falar assim: "Eu te vi lá", e ele já ser impactado com isso, ele tinha total certeza de que ele estava sozinho, que não tinha ninguém perto. Só em Jesus saber que aonde ele estava foi algo sobrenatural. Ele tem um encontro com Jesus de uma forma assim muito diferente, porque ele encontra com Jesus sem nem entender o que está acontecendo inicialmente. Como assim? Quando Jesus fala para ele assim, 47, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Aí está um verdadeiro israelita a quem não há falsidade. Natanael foi reconhecido por Jesus por um ótimo israelita, por alguém que conhecia as leis e procurava viver de forma correta, porque o próprio Jesus diz que não tinha falsidade nele. Alguns querem dizer, não, Natanael estava ali debaixo da figueira, fazendo alguma coisa errada, Jesus não, Jesus mesmo fala aqui que não tinha falsidade nele, então ele não estava fazendo nada de errado, tá? Versículo 48, perguntou Natanael: "De onde me conhece? Você sabe da minha índole? Então você me conhece da onde? Eu não te conheço." A resposta de Jesus é a seguinte: "Eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Eu vi você lá." Ele toma um choque com isso. Quando Jesus diz isso, Natanael faz o quê? Ó, no 49. Então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Algo impactante aconteceu com ele que a gente não sabe. Algo impactante acontece quando Jesus fala, quando a gente está no oculto. A passagem que fala: entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, porque o Senhor teu Deus te vê. Ele não estava num quarto fechando a porta, mas ele estava ali de uma forma isolada, ele estava separado, porque ele fala: eu te vi ali.
Só em dizer que viu, ele é impactado. Jesus vê ele debaixo da figueira. Ele diz que Jesus é o mestre, o Filho de Deus por causa disso. Aí Jesus fala para ele assim: você está achando isso extraordinário? Você está achando isso muito? Sabe de nada. Você vai ver coisas muito maiores. Olha o que Jesus fala aqui no versículo 51. Então acrescentou: digo-lhes a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa passagem, isso que Jesus fala aqui, ele está fazendo uma analogia a Gênesis, ele está mostrando lá, analogia não, ele está mostrando que vai se cumprir a visão que Jacó teve em Gênesis 28:12, quando, se você quiser abrir sua Bíblia, quando Jacó tem a visão da escada dos anjos subindo e descendo, como céus e terra se conectando. Ele vê, e ele fala: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, que ele tem essa visão. Jesus é essa escada. Jesus é essa conexão entre céu e terra. Por isso que Jesus fala aqui, olha, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é essa escada, ele é essa conexão. Por isso que ele fala que os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo. Então, Jesus é o cumprimento dessa visão que Jacó teve lá em Gênesis 28:12. É extraordinário, não é? É extraordinário. Se quiser marcar na sua Bíblia, marca aí, Gênesis 28:12. Jesus, ele é o caminho, por isso que ele é o único caminho. Não tem como chegar ao céu se não for por Jesus. Não tem como chegar lá. A gente viu que em um capítulo só de João aconteceu muita coisa, tá? Na semana que vem a gente vai iniciar o capítulo 2, mas a gente vai falar sobre, deixa eu ver aqui. Antes de iniciar o capítulo 2, na semana que vem a gente vai falar o que que quer dizer filho do homem. Você já teve essa pergunta? Por que Jesus fica falando filho do homem, da onde veio? É o filho do homem. E foi o que Jesus termina aqui nesse versículo. O que que ele diz? Né? Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus se intitula Filho do Homem. O que quer dizer isso? Segunda-feira que vem, nós vamos entender aonde está isso. Por que que Jesus se intitula como Filho do Homem? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Gente, muito obrigada. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gente, as perguntas, se tiverem, por favor, mandem. Ou vocês estão entendendo tudo, ou eu falo demais, ou vocês não querem, ficam com vergonha de perguntar. Ou pode ser a primeira opção. Vocês estão muito bom para entender. Porque ninguém manda pergunta nenhuma, gente. Ninguém comenta nada, então vocês estão com. O Senhor está dando bastante entendimento para vocês aí. Glória a Deus. Fabiana, você pode orar, por favor? Agradecendo ao Senhor mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Mas realmente a sua seu esclarecimento, o Senhor te usa muito, Val. E Amém. realmente assim, a gente, não sei as outras pessoas, né, mas eu falo como eu não tinha pensado nisso antes, Sim, é desse jeito. porque facilita não somente aqui o livro que nós estamos, mas toda a Bíblia, né? Quando a gente vai ler depois de uma aula sua, a gente consegue ter o entendimento com mais facilidade. Já não é mais, né, aquilo inalcançável. Então, assim, a sua aula ela é muito boa,
Não tem. Tem a velocidade certa, para Amém. que a gente realmente fique o conteúdo gravado em nós, né? Glória a Deus. Senhor, nós te damos graça, Pai. Aleluia. Nos alegramos, ó Deus, porque estamos aqui e temos essa oportunidade, ó Pai, de aprender mais um dia da tua palavra. Te louvamos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por cada vida, Deus. Senhor, que não olha no cansaço, nem o horário, escolheu estar aqui, aprendendo mais de ti. Deus, é aqui, Pai, que nós vamos ter intimidade. É aqui que nós vamos aprender, Senhor, a verdadeira oração. Aqui é que os teus mandamentos, as tuas leis vão ficar guardados nos nossos corações. Abre cada dia mais o nosso entendimento. Aumenta o número, Pai, de pessoas, ó Pai, que o coração anseia em estar aqui. Senhor, que todos venham entender, Pai, que quando nós entendemos a tua palavra, Deus, nós entendemos tudo aquilo, Pai, que nós não conseguimos romper, aquilo que nós não conseguimos, ó Pai, acessar no mundo espiritual. Então, Senhor Jesus, que o Senhor cada vez mais vai multiplicando, Deus, essa unção de ensino que o Senhor tem derramado sobre a vida da tua filha. Senhor, que cada vez mais o Senhor vai aumentando a nossa fome e a nossa sede. Deus, nós damos graças a Ti. Guarda a casa dela, a família dela, que ela venha ter uma semana abençoada. Deus, aqueles do Brasil também, sabemos que o horário é bem mais tarde. Que o Senhor possa recompensá-los. Deus vai aumentando cada vez mais o número de inscritos, ó Pai, nesse canal. Que, Senhor, venha aumentar o número de compartilhamentos. Pai, que a Tua palavra possa avançar. Sim, Senhor, é o que nós pedimos a Ti, é o que nós agradecemos, ó Pai, por esse privilégio. Senhor, quer estar no conforto da nossa casa, Pai. Senhor, recebendo, Deus, tudo aquilo que vem da parte do Senhor. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Diaconisa Fabiana, Diaconisa Célia, Simone, muito, muito, muito obrigada. Está aqui com a gente, a Fernanda, a Ana, Diácono Felipe, missionária Tereza, o irmão Otávio, o Anderson, Senhor, renova as suas forças, no nome de Jesus, abençoe você e sua casa, Janaína. Gente, muito obrigada. E vocês, eu não sei se vocês têm o hábito, se tiverem o hábito de. Não têm o hábito, mas aqui nós somos 11 pessoas, já são 11 views lá, né? Se a gente for lá novamente, depois que entrar, se a gente já são 11 likes lá e compartilhamento que você puder fazer, eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. O Senhor renova suas forças, um bom descanso, fiquem com Deus. Até segunda-feira, se o Senhor permitir. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.